Cara, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu tinha muita curiosidade de ouvir um V-Moda, sabe? Vi o pessoal falando muito de V-Moda e Beats. E Beats era um sonho de consumo meu, cara. Na minha cabeça pequena naquela época, eu achava que Beats era o melhor fone do mundo, pelo marketing feito, né? E daí eu descobri, cara, que tinha um V-Moda, que era melhor que o Beats na mesma proposta. E, cara, eu fiquei louco pra ouvir um V-Moda. Anos e anos passaram, eu nunca ouvi um Beats na minha vida, mas eu ouvi um V-Moda, finalmente eu tenho um em mãos. E a gente vai descobrir hoje se esse hype que eu tinha naquela época é justificável ou se isso aqui é um fone ruim. Será que é bom ou será que é ruim? Bora descobrir? Bom, gente, como vocês estão? Espero que bem. Bora para a review do V-Moda Crossfade Wireless. Como o nome já diz, ele é um V-Moda, modelo Crossfade, que se eu não me engano é o modelo mais famosinho deles, versão wireless, então ele é um fone Bluetooth, né? É tudo que um usuário comum procura, um fone fechado, portátil, Bluetooth com bastante graves. E nessa categoria eu acho que ele concorre muito bem. Bora começar com a construção do V-Moda. Cara, aqui foi uma área que ele me surpreendeu bastante, sabe? Ele é muito robusto. Ele é robusto nível Bare Dynamic. Ele é robusto nível Bare Dynamic do tipo você olhar para a parede e falar, eu vou jogar o fone na parede, quem vai quebrar é a parede, não ele. Estilo Bare Dynamic. Cara, muito pesado pro tamanho dele. Isso incomoda um pouco em conforto. A headband, apesar de parecer simples, ter essa pedzinha medíocre, ele fica confortável sim na sua cabeça em termos de headband. E cara, as conchas são muito fortes, tem esses literais shields, o nome, né? Escudo. O frame aqui de metal é muito robusto, cara. É um aço muito forte, ele nem flexiona, para você ter uma ideia. As pads são de courino removível, graças a Deus, né? Beats. Enfim. Então você tem um fone muito robusto e sólido na sua mão. Inclusive, olha isso aqui, as shields são removíveis, né? Como eu disse. E você pode substituir para ter uma personalização legal no fone, cara. Inclusive essas shields você compra no site da V-Moda lá no exterior, infelizmente não tem no Brasil, personalizadas com uma estrutura em 3D, sabe? Você consegue fazer ele com uns espinhos, com umas escamas, enfim, o que vier na sua cabeça. O que é bem interessante, você tem uma personalização bem grande para esse tipo de fone. E eu tô ciente que ele é um fone muito usado por DJs. E DJ adora essas baianagens, né? Então, incrível, show de bola. Em termos de conforto, aqui ele não é a melhor coisa do mundo, porque é o seguinte. Ele tem um clamping, a pressão lateral bem forte. Ele aperta a sua orelha. E essas pads aqui são pequenas. Então o que acontece? A partir do momento que você coloca ele na sua cabeça, a sua orelha não vai ficar acomodada aqui dentro perfeitamente, ele vai esmagar a sua orelha aqui. Aliado ao clamping forte dele, após 1 a 2 horas ele fica bem desconfortável. Mais ou menos o que eu senti no Cubadisco, é um fone confortável num primeiro momento, mas depois de algumas horas ele começa a te incomodar por causa do clamping aliado a pads não tão grandes. As funções Bluetooth são bem básicas, tá? Bem ok. Ele não tem cancelamento, ele não tem touchpad, nada demais. Ele é um fone Bluetooth ok, tá? Coisa boa, não senti praticamente nenhum delay em vídeos e filmes, então você consegue usar ele para jogar, você consegue usar para ver um filme, não tem aquele delay chato. Qualidade de som no Bluetooth é ok, é um pouquinho melhor no cabo, mas não faz feio. O que me incomoda são esses botões aqui, tá? Os botões de play, pause, volume up, volume down são aqui em cima. E são botões bem fajutões. Então você coloca ele na sua cabeça, cara, e vai passar música e vai aumentar volume aqui. E, cara, é horrível. Se fosse embaixo, como a maioria dos fones, seria bem melhor. Enfim. Em termos de construção, sólido, robusto, razoavelmente confortável. Em termos de funções Bluetooth, ele é bem básico. O que eu ia falar também em relação a esse clamping forte, apesar de ser bem desconfortável, ele é um fone muito bom para atividade física, cara. Você consegue usar na sua academia para correr, tá? Porque ele
vai grudar na sua orelha e vai ficar, cara. Tu vai deitar ali no supino, vai fazer flexão, vai fazer o que for, ele vai ficar grudado na tua cabeça, velho. E isso é muito bom. Partindo agora pro som do V-Moda. Ai. Será que é tudo isso, como eu disse? Sinceramente, eu acho que se eu ouvisse esse fone lá com os meus 15 anos, eu ia achar tudo isso sim. Porque ele é um fone feito pro público geral, é um fone portátil, com bastante graves, uma assinatura sonora bem forte, com bastante peso, e é isso que eu ia querer com meus 15, 16 anos. E é isso que eu acho que o público em geral vai querer com um fone desse. E nessa assinatura sonora, ele se dá muito bem. Ele tem essa assinatura dele bem refinada. Eu posso argumentar o quanto eu quiser com vocês que esse fone tem grave demais, que vai incomodar, que ele não é natural. Mas cara, é o seguinte, ele jamais quis ser isso. Ele é um fone para DJs. Então eu posso argumentar que a assinatura sonora dele não é tão correta. Mas eu não posso argumentar que a assinatura sonora dele, dentro da proposta dele, é ruim. Porque apesar de ter muitos graves, ele tem graves de qualidade. Apesar de ter essa assinatura mais agressiva, mais forte, ele tem um bom detalhamento e clareza. Então ele faz o que ele pode com essa assinatura e refinou ela muito bem. Então, se você gosta desse tipo de assinatura, se você ouve bastante hip hop, rap, pop, esse tipo de música, é um fone sensacional. Se você curte muito grave, mas bastante mesmo, é um fone sensacional. Começar pelos graves então. Ele tem os graves bem elevados. Quando eu me refiro a bem elevados, é bem elevados mesmo. Eu acho que é mais do que os JBL, por exemplo, que eu ouvi. Só que, cara, são graves de bastante qualidade. Eles não são ocos e sem detalhamento como os JBLs que eu ouvi. Ele tem graves bem fortes, subgraves bem extensos e com bastante chão também. Só que ele tem certo detalhamento nesses graves. Eles são amarrados na medida do possível. Quando você tem essa quantidade absurda de graves, é muito difícil você amarrar eles e manter eles com detalhamento bom. Mas eles fazem isso na medida do possível. Muitas vezes eu fico surpreso, eu tô ouvindo e falo, cara, quanto grave e como ainda tem um detalhamento nisso. Surpreendente. Partindo para os médios, cara, os médios não são nenhum exemplo, mas como eu disse, na faixa de preço dele, ele não está tentando ser exemplar nesse tipo de situação. Eles são ok, eles não têm aquele timbre metálico, eles não são tão ocos, eles não são tão recuados, eles são ok. Tem um pequeno pico nos médio agudos, apesar de ser um fone relativamente escuro na assinatura, sem tantos agudos, ele tem um pico aqui e ali que fica um pouquinho sibilante, um pouquinho irritante, mas no geral é ok. Partindo para os agudos, aqui eu tenho uma notícia razoavelmente boa e depois uma ruim. Ele não tem tantos agudos, o que é bom. Geralmente esse tipo de fone tem bastante grave, bastante agudo, e esses agudos geralmente são o que me preocupa, sabe? Porque se tornam fones agressivos, geralmente fones mais caros e sofisticados conseguem lidar bem com agudos mais para cima, e quando você coloca nesses fones mais simples, eles acabam não lidando bem com essa quantidade de agudo. Mas o V-Moda não tem tantos agudos, então ele não soa no geral agressivo na região dos agudos. Como eu disse, de vez em quando ele fica um pouquinho nos médio agudos, vocais e guitarras, mas na região dos pratos, saxofone, esse tipo de instrumento ele é bem calmo. Inclusive ele é um pouquinho escuro. Quando eu me refiro a escuro é que falta um pouco de brilho e extensão no ar. Ele é um pouquinho recuado nas regiões mais altas dos agudos. Isso traz certas características. Como eu disse, ele foge dessa agressividade, o que é ótimo, mas ele também soa um pouquinho claustrofóbico, ele tem um palco sonoro bem fechado na sua cabeça, ainda mais com essa quantidade de graves. A separação instrumental é ok, não é aquilo tudo, então podia ter um pouquinho mais de extensão nos agudos na minha opinião, mas é o que é. Então a gente tem um fonezinho bem robusto, customizável, que é bem interessante, tá? Ah, cara, falando nisso, a case dele é sensacional, olha só, dá pra você pegar com uma mão e ela é super resistente, não tinha mencionado isso, então mais um ponto pra V-Moda. Case bem melhor do que de fones bem mais caros como o Sennheiser PXC 550.
show de bola. Então você tem um fone robusto, com uma case legal, customizável, razoavelmente confortável, com uma assinatura sonora que vai agradar a maioria do público geral. Cara, eu posso recomendar esse fone sim. E tem um adendo, cara, se você procura uma assinatura mais refinada e ainda assim que é algo Bluetooth, com médios mais transparentes, um pouco mais para frente, eu sugeriria você procurar o Bose QC35, que é um fone mais caro, só que usado hoje em dia você acha por uns 1.200 às vezes, porque ele é um pouquinho mais linear, não é nenhuma referência, nenhum benchmark em neutralidade, mas é melhor. E o próprio Sennheiser PXC550, que é um fone, cara, ainda assim bem energético, mas bem mais correto nessas regiões que eu falei que ele não é tão correto. Você vai ter menos grave, o que é bom, vão ser graves mais amarrados e mais detalhados. Você tem médios com maior clareza e mais para frente. E você tem agudos com mais extensão e mais brilho. Então, se você procura uma assinatura mais equilibrada ou ainda assim energética, mas mais detalhada, procura esses fones. Agora, se você procura grave, cara, eu acho que na faixa de preço e nessa categoria não vai ter nada que vai bater ele não. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a review do V-Moda Crossfade Wireless. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike 2 vezes para computar certinho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma olhadinha no meu canal que eu tenho outras reviews. Tenho a review do PXC550 que eu comentei aqui. E cara, se você ver esses outros vídeos e curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, que toda semana eu estou trazendo vídeos. Dito isso, forte abraço e até a próxima.